Fala galera, sejam muito bem-vindos à nossa segunda videoaula do canal Historiando com Gutenberg Sobreira. Bem, antes de começarmos eu tenho algo para dizer aí para você aí de casa, tá beleza? Eu já estava bastante ansioso para gravar essa aula para vocês e com bastante saudade de cada um de vocês. E vocês aí de casa também estavam? Bem, eu espero que sim. Pois bem, nessa nossa segunda videoaula, nós iremos complementar a nossa aulinha anterior, aquela lá aqui, ó, vai estar aqui em cima, ou aqui embaixo, não sei onde a produção vai pôr, né? Que nós abordamos o Egito Antigo e a Mesopotâmia. Nessa aula nós iremos complementá-la, abordando o Império Persa, os Fenícios e os Hebreus. Eu tenho uma recomendação para você. Poxa, esse vídeo só vai ser de recomendação. Não. É porque eu tenho que enquadrar você que é novo aqui no nosso canal e esse é o seu primeiro vídeo que você está assistindo. Se esse for o seu caso, eu quero que você deixe aqui abaixo e deixe o seu like. Assim como se inscreva no nosso canal para crescermos juntos e termos aula posteriormente, aulinhas posteriormente, aí para você facilitando, quase que não saía, a sua compreensão e tornando esse ensino da história mais dinâmico, mais facilitado para você aí de casa. Mas uma recomendação mais importante ainda é que se esse for o seu caso, desça aqui embaixo, lá na descrição, pause esse vídeo e desça aqui embaixo na descrição e clique no link para você assistir a nossa primeira videoaula. Pois como eu falei, mencionei agora há pouco, essa aula é uma complementação da primeira. Então para que você não fique perdido, né? Encontrei. Para que você não fique perdido e facilitar melhor a compreensão, volte e assista a nossa primeira aula e depois venha para cá para complementar e você matar todas as questões das civilizações orientais ou civilizações orientais. Pois bem, meu caro aluno, veterano ou então novato, se você ainda não conhece meu método de trabalho, vai conhecer agora. Eu quero que você prepare aí uma bagagem. Pegue uma sacola, uma caixa, uma mochila. Caixa não, viu? Certo não. Mas se esse for o seu caso, pegue uma caixa e coloque dentro desses objetos tudo que você precisa para realizar uma viagem. Pois eu convido você aí de casa, a partir de agora, a regressar comigo lá para a antiguidade. Tá beleza? Põe aqui, produção, a imagem do Império Persa. Opa, empolguei demais. Então vem comigo. Império Persa localizava-se a leste da Mesopotâmia, onde atualmente se encontra o Irã. Nesta região estabeleceram os Medos, originados da Ásia Central, e os persas do sul da Rússia, dando origem a dois reinos independentes. Vamos começar aqui, o nosso momento aqui magnífico, o nosso momento mágico que você vai aprender aí para você passar no seu tão desejado vestibular ou então ter bom êxito na sua provinha escolar e garantir o seu 10. Eu vou estar falando, você vai estar escutando e a produção vai pôr aqui por extenso os principais pontos que você vai precisar saber para matar todas as questões. Então vamos lá. Basicamente o que você precisa saber dos Medos, produção, coloca aí. Os Medos, eles organizaram-se e dominaram os persas no século 8 a.C. Pronto? Só isso. Basicamente é isso que você precisa saber dos Medos. Nesse primeiro ponto aqui que nós iremos falar, abordar o Império Persa, nós iremos nos determos mais a como se iniciou o Império Persa, como ocorreu a decadência do mesmo e como posteriormente esse império foi restabelecido. Preparado? Então vamos lá. O Império Persa, ele iniciou-se com Ciro o Grande e continuou por intermédio de seu filho Cambineses. Tranquilo? Eles conquistaram a Ásia Menor, a Mesopotâmia e o Egito Antigo. Bora lá! Entendeu basicamente como funcionou aí, como surgiu, como se iniciou o Império Persa? Pois bem, vamos agora ver como ocorreu a decadência desse império. A decadência do Império Persa iniciou-se no governo de Dário I, após diversas tentativas de conquistar a Grécia nas denominadas Guerras Médicas, que nós iremos estudar posteriormente na nossa aulinha sobre Grécia Antiga e civilizações clássicas. Que essas guerras foram relatadas por Heródoto. Se lembra de Heródoto que eu mencionei ali no vídeo anterior? Historiador grego do século V a.C. e considerado o pai da história? Pronto. Enfraquecidos devido a essas sucessivas tentativas, eles foram dominados em 331 a.C. por Alexandre Magno ou Alexandre o Grande,
e que Alexandre submeteu esse império ao seu domínio. Tranquilo? Viu aí como ocorreu a decadência do Império Persa? Ó, uma coisa importante que quase que eu ia me esquecendo aqui, que eu não poderia me esquecer, mas estava recapitulando aqui. Alexandre Grande submeteu esse domínio, dominou o Império Persa durante o governo de Dário III, entendestes? Pois enfraquecidos foram passando, e facilitou o domínio por Alexandre Grande. Tá beleza? Então, bora lá! Passando para frente, como eu disse, posteriormente, o Império Persa ele foi restabelecido durante o período cristão. Durante o período cristão, o Império Persa foi restabelecido, é isso mesmo. E estendeu-se da Índia à Ásia Menor. Ele durou aproximadamente 400 anos e foi conquistado posteriormente pelos árabes. A religião persa tem como fundador Zoroastro. Produção, põe aqui, ó, Zoroastro, para vocês conhecerem o Zoroastro. Ele eliminou o politeísmo, a crença em vários deuses. Eliminou também os sacrifícios de animais e magias, cultos de magias e tudo mais. E eles acreditavam na vinda de um Deus, na vida de um Messias e na ressurreição. Recapitulou, frisou na memória, vamos passando para frente. Joga aqui, ó. Hebreus. Hebreus não. Produção, Hebreus não. Primeiro é Fenícios. Pois bem, põe aí Fenícios. Tá. Fenícios, eles desenvolveram-se em aproximadamente 3000 a.C., numa região estreita do litoral do mar Mediterrâneo, onde atualmente se encontra o Líbano e a Síria. Eles se organizaram em cidades-estado totalmente independentes, na qual cada uma possuía o seu governo e seus deuses próprios. Em virtude das suas posições, localizações geográficas, eles tornaram-se grandes comerciantes e navegadores. Fundaram povoados como Cartago, no norte da África, e mercados externos em diversas regiões, que eu vou estar pondo aqui o mapa para vocês. Aliás, eu não, produção, joga aí para frente, o mapa das rotas comerciais que eles praticavam naquela época. Tranquilo? A principal contribuição dos fenícios foi o quê? O alfabeto. É isso mesmo. Eles aperfeiçoaram a escrita cuneiforme. Escrita cuneiforme, esse nome é familiar. Pois é, eu abordei na nossa aulinha anterior, sabe aonde? Lá na Mesopotâmia, nos Sumérios. Vou lembrar para você, relembrar aqui, ó. Sumérios, 4000 a 1900 a.C. Os arqueólogos, eles atribuíram a invenção da escrita cuneiforme aos sumérios. Ah, lembrei. Obrigado. De nada. Pois bem, eles aperfeiçoaram a escrita cuneiforme, os fenícios, e aperfeiçoaram também a escrita hieroglífica. Bota aqui, produção. Escrita cuneiforme e hieroglífica. Tranquilo? Eles criaram a representação sonora das vogais. 22 sinais correspondentes ao som das consoantes. Mais tarde, o alfabeto ele foi completado com a criação das vogais pelos gregos. Entendeu? Aqui o Império Persa, os fenícios, então falta o quê? Hebreus. Olha, aqui nos Hebreus nós iremos demorar um pouquinho por causa que é mais complexo, maiorzinho, mais extenso e tudo mais. Pois vamos lá. Joga aí, produção. Hebreus. Vem comigo aqui, Hebreus. Os hebreus, eles formavam uma comunidade que, chefiados por Abraão, imagenzinha aqui de Abraão, eles saíram da cidade de Ur, também falei na nossa aulinha anterior, lá na Mesopotâmia, na Suméria também. Ur, Uruk e Nippur foram as principais cidades-estado da Suméria. Bem, eles saíram da cidade de Ur, na Mesopotâmia, e foram se estabelecer na Palestina em aproximadamente 2000 a.C. Se situava entre o deserto da Arábia e o mar Mediterrâneo. Mais tarde, eles migraram para o Egito. A Bíblia, creio que toda casa tem uma Bíblia, na sua casa aí deve ter também uma Bíblia, né? Pois bem, se não tiver, ok a imagem da Bíblia. Pronto, aí. A Bíblia representa a documentação escrita da história do povo hebreu. Frisou aí na memória? Pois bem, vamos lá. Dando continuidade aqui, em aproximadamente 1200 a.C., Moisés liderou uma grande fuga para a Palestina, a conhecida Terra Prometida. Que na Bíblia essa saída é chamada de Êxodo. Moisés ele teria sido responsável pela implantação do monoteísmo. O que é monoteísmo? A crença em um único Deus entre o povo hebreu. Tranquilo?
Passando para frente, nós vamos estudar agora o quê? Que com a chegada à Palestina, os hebreus eles encontraram vários povos e para melhor enfrentá-los, eles escolheram juízes para governá-los. É isso mesmo, eles escolheram juízes para governá-los. E esses juízes eles eram líderes militares e religiosos. Compreendestes? Pois bem, no século 9 a.C., as 12 tribos que compunham, que formavam o povo hebreu, eles mudaram a sua organização política e centralizaram o governo, o poder, na figura de um rei. O primeiro monarca foi Saul, seguido de Davi e Salomão. Os reis, no entanto, eles cobravam altos, mais altos impostos. E em razão disso, as tribos elas ficaram insatisfeitas e foram se dividindo, se fragmentando em dois reinos, Israel ao norte e Judá ao sul. Mais tarde, enfraquecidos, esses reinos eles foram submetidos a governantes. Israel ao norte e Judá, e o reino de Judá, por Nabucodonosor, o rei do segundo império babilônico. Posteriormente, os judeus eles foram submetidos por Alexandre Magno, Alexandre o Grande, o rei da Macedônia. E séculos mais tarde, depois de um breve período de independência, pelos romanos. Frisou aí? Em 70 a.C., após um levante contra o domínio romano, os judeus eles foram escravizados e espalhados por várias partes do Império Romano. Essa dispersão dos judeus é conhecida, denominada por diáspora. Depois da destruição de Jerusalém pelos romanos, o povo judeu espalhou-se pelo mundo, mantendo ao longo dos séculos a sua religião, seus cultos religiosos, os seus costumes e a sua língua. Somente em 1948 foi criado o Estado de Israel, organizado politicamente com seu povo, seu território e governo próprio. Então é isso aí, pessoal! Espero que vocês tenham gostado de mais um encontro aqui que tivemos nessa nossa segunda videoaula. E antes de finalizarmos, se você ainda não deu a sua curtida, não se inscreveu no nosso canal, por favor, faça isso agora. Aqui, ó, curtida, se inscreva no canal, pois é. E antes de finalizarmos também, eu quero que vocês desçam aqui na descrição, se você ainda não baixou o nosso material de apoio que eu preparei exclusivamente para vocês, cara, os meus alunos, com 10 questõezinhas envolvendo o tema que nós abordamos nessas duas aulas, as civilizações do Oriente Médio, as civilizações orientais. Confiram lá, o material de apoio tá muito bacana, muito compreensivo, quase que não sai, muito compreensivo, e que você assistindo as duas aulas, você nem precisa revê-las novamente, porque você vai matar e resolver todas as questõezinhas. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado, ó. Abraço, sucessos do Gutenberg, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula que brevemente ocorrerá. Tchau, tchau!